Olá! Começando mais um vídeo aqui do canal e hoje eu quis trazer um tema diferente. Eu sempre pesquiso antes, né, de vir aqui abrir a câmera e ficar falando com vocês temas que seriam relevantes para vocês, né? E todas as vezes que eu não brifo bem o chat para fazer essa pesquisa de temas, ele me joga assim temas em alta. Bebê reborn foi o que apareceu para eu falar para vocês aqui. Obviamente eu não ia vir falar aqui para vocês sobre um tema totalmente vazio e apenas por causa de uma tendência. E aí me veio, gente, por que eu não falo da onde surgem as tendências e as viralizações? Você já se fez essa pergunta? Do nada, de um dia para o outro, tudo que você abre na internet, toda página, tudo tá falando do mesmo tema. A gente falou aí de bebê reborn, né? E é um caso que você ouviu a semana inteira todo mundo falando desse tal de bebê reborn, mas na vida real aqui, das pessoas normais como eu e você, a gente não conhece ninguém que tem um bebê reborn. Você aí conhece? Me fala. E por que a internet inteira tá uma semana falando desse negócio de neném reborn? Então, nos leva a pensar da onde surgem essas pautas, da onde surgem essas tendências. E eu achei interessante trazer isso aqui para vocês, porque em 2019, eu acho, 2018, eu li um livro que o nome dele é Hitmakers. Ele explica de forma muito analítica e profunda de onde surgem as tendências. É um livro que eu super indico. Ele é um pouco mais denso, assim, algumas partes até cansativas, mas como você tá aqui, eu vou te dar o resumão para você não precisar ler, caso não seja uma pauta que você se interesse profundamente, né? Mas esse livro, ele fala de forma assim, não posso dizer que é um resumo do livro, mas assim, a ideia central do livro, ele baseia que tudo que é muito sucesso, tanto um produto ou uma pauta ou um conteúdo, ele é a junção de duas coisas muito específicas, que é a familiaridade e a estranheza. E esses dois pontos juntos geram uma atenção exacerbada mesmo. Ele conta que você junta algo que é minimamente familiar, que não é algo 100% novo, com um quê de estranheza, um quê de bizarrice até, sabe? Um quê de algo completamente fora da caixinha, sabe? Juntar esses dois gera um potencial de viralização e gosto popular muito grande. E aí nesse livro, ele aprofunda em vários casos, ele inclusive faz uma análise bem profunda ali dos Beatles como banda e músicas específicas que foram de maior sucesso aí da banda. Então, assim, esses dois pontos nos dizem muita coisa. E entrando na pauta aqui, por exemplo, do bebê reborn, ninguém conhece ninguém que tem um bebê reborn, mas estamos há uma semana falando disso, ouvindo só reportagem disso, tanto na mídia tradicional quanto nas redes sociais, e explicando um pouquinho como isso acontece por trás das tendências, né? Por que isso viraliza, é exatamente, primeiro, do produto, a pauta, ela tem uma junção desses dois Qs, né? E hoje, na era digital, quando você tem algo que tem um potencial de viralização muito grande, o que acontece? Um grande influenciador ou uma grande plataforma de mídia fala sobre aquilo, que já é uma pauta boa, né? Já é uma pauta quente ali. Quando um primeiro contato grande fala sobre isso e o algoritmo entende que aquilo tem curiosidade, que é uma pauta boa, o algoritmo já entrega disparado esse tema. Então, assim, é diferente de uma pauta que o algoritmo viu que não tem um poder tão grande de viralização, né? Então, quando o algoritmo já entende que é uma pauta quente, isso ele começa a distribuir de uma forma desfreada. E quando todos os produtores de conteúdo entendem que é uma pauta boa para o algoritmo, aí começa um movimento de massa, que todo mundo, quem não tem nada a ver falando sobre aquilo, encontra uma forma de falar só para que tenha alcance e visualização, que hoje é a moeda da nossa década, né? Visualização, alcance, engajamento. Então, as plataformas digitais, elas têm uma grande influência das pautas que
que estão viralizando, né? Porque quando gera essa estranheza, gera esse combo de potencial de viralização, elas já entregam com maior alcance, né? E quando elas entregam, toda a massa de gerador de conteúdo, de influencer, de mídia, até mídia grande como televisão, rádio, jornal, elas veem que é uma boa pauta e começam a entregar isso mais ainda, e começa o comportamento de massa, de um falar, outro falar, até quem não tem nada a ver com o tema começa a falar porque precisa tá ali dentro desse roteiro, né? Roteirizado, a nossa vida sendo roteirizada pelo algoritmo e pelo que funciona nas plataformas e até na mídia tradicional. E isso nos leva um pouco a pensar ali que tudo que a gente consome ali não é tão espontâneo como a gente imagina, né? Às vezes a gente fala, nossa, qual vai ser a próxima pauta da semana que vem? Tudo depende exatamente de quem tá ali em cima gerando, quem é a autoridade nas pautas ali está gerando de conteúdo, e o quanto isso tem esse combo de interesse da massa, né? Então, as tendências, elas não nascem do nada. As tendências, elas de fato, elas são muitas das vezes criadas, não só por uma empresa que quer vender um produto específico, não só por um influencer que quer trazer em pauta um tema específico, mas também por criadores de conteúdo que desejam viralizar e colocam pautas com esse misto de curiosidade, familiaridade e estranheza, para que mesmo que uma pauta extremamente vazia fique em alta por tanto e tanto tempo. E as tendências, assim, claro que esse vídeo, assim, de tão rápido não explica de onde surgem as tendências, mas nos traz a reflexão aí do quanto o que a gente consome é ou não orgânico, é ou não estratégico, e como isso surge, sabe? Surge dos grandes influenciadores, das grandes mídias, de quem faz a opinião ali, iniciar um movimento, e o comportamento de massa ir atrás disso à medida que isso está sendo replicado e funcionando, né? E é isso, eu acho que é um vídeo bem objetivo, né? Só para trazer um pouco mais dessa reflexão do que a gente tem consumido e de como funciona o início de uma tendência e o início de uma pauta quente aí, para você que trabalha com marketing, para você que consome muito internet, consome muito mídia. Entender também, olhar com esse senso crítico aí o que você tem consumido e a que ponto vale a pena entrar em algumas pautas só para poder ganhar visualizações, só para querer realmente produzir conteúdo e viralizar. Mas falando de nada, tipo falando de bebê reborn, sabe? Será que isso compensa? Eu comecei esse vídeo exatamente falando isso. Eu fui pesquisar um tema que estava em alta para poder fazer um vídeo para vocês e veio só pautas ridículas assim da internet, gente. Eu falei assim, cara, eu não vou inventar pauta para falar sobre isso só para poder estar na minha thumb, sabe? Eu vou fazer o trabalho inverso. Eu vou falar porque todo mundo tá falando disso. Eu acho que é muito mais a minha cara e muito mais o que eu quero compartilhar aqui nesse canal. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês me falem aí um pouquinho o que vocês têm achado desses vídeos de bate-papo, porque às vezes eu acho que eu tô falando aqui, mas eu preciso aí que vocês deixem seu comentário, deixem seu like para eu entender que vocês estão gostando e continue trazendo esses conteúdos de análise e um pensamento um pouco mais crítico, né, do que tem acontecido aí na nossa vida e na nossa comunicação. Grande beijo, se inscreva no canal e deixe seu comentário.